Pessoal, bom dia. Tudo tranquilo? Depois da cervejada ontem, todo mundo já acordado? Legal. Então vamos começar. Pessoal, desculpa pelo tema em inglês e pela apresentação em inglês, mas é muita correria, muito pouco tempo aí para traduzir, para deixar as coisas em português. Espero que vocês me perdoem aí por essa falha, ok? Então, falando um pouco de automação e de monitoramento de rede, na verdade, a ideia dessa apresentação é tentar falar um pouco de tendência, um pouco do que a tecnologia está trazendo para a gente, e um pouco da junção dessas duas coisas. Primeiro, quais são os requisitos que nós estamos vendo para as redes hoje? Nós estamos vendo requisitos onde, do negócio, nós precisamos cada vez mais de redes mais ágeis. Nós precisamos de atender SLAs e lead times, né, igual a gente estava comentando na apresentação anterior, lead times mais agressivos, e melhorar a análise que nós temos nas redes e nas respostas que nós temos dos equipamentos que estão implementados. Olha que interessante. Nessa análise, que não foi a Brocade que fez, isso daí é a indústria, né? Isso daí é o Gartner e os organismos de pesquisa, a gente está saindo um pouquinho daquele mantra, né? Mais velocidade, menos preço, mais velocidade, menos preço, mais velocidade, menos preço, que a gente tem acompanhado aí por acho que eu tenho acompanhado isso na minha carreira inteira. Continua mais velocidade, menos preço? Continua. Mas os requisitos de negócio têm mudado um pouquinho. Mudado um pouquinho por quê? Nós temos ali IoT, cloud, vídeo, mobilidade, que mais? Fora a Internet of Things, milhões de mais dispositivos conectados do que pessoas na internet. Então, esse tipo de coisa realmente não tem mais volta. Do ponto de vista de rede, eu preciso de redes mais escaláveis, mas eu preciso de mais visibilidade do que está acontecendo, eu preciso de mais agilidade. Aqui a Brocade, isso daí é uma coisa muito mais nossa, a gente tem chamado de agilidade, não só automação. Automação é importante? É. A gente tem falado de automação na última década, creio eu. Mas talvez esteja no momento da gente pensar um pouquinho além da automação. Pensar em realmente tornar os sistemas mais ágeis, né? Ter mais agilidade nas coisas que estão acontecendo. E integração com os outros sistemas. Aí uma pergunta para vocês. A maioria das empresas de vocês, né, estão trabalhando em algum nível de desenvolvimento ou de implementação de automação. A minha pergunta para vocês é, quem que é o tomador de decisão lá, o technical decision maker, a pessoa técnica que realmente está à frente desse projeto de automação? Só para eu entender, a audiência é grande, então não dá para perguntar para todo mundo, mas quem que tem o pessoal de rede fazendo automação de rede propriamente dita? Pode levantar a mão só para eu ter uma ideia? O pessoal de rede não automatiza nada? Poxa, pessoal, cadê a participação dos meus amigos aí? Não que os outros não sejam amigos, mas todos são os amigos, né? De repente, pode ter um DBA fazendo a implementação de automação, pode ser. Do arquiteto da cloud, porque a cloud é intrinsecamente já mais software. Em muitas empresas a gente tem visto isso. O camarada que toma conta da cloud, ele acaba tomando conta também de automação de um monte de coisa. Vocês têm alguma empresa de vocês que o pessoal de cloud está cuidando da automação de todos os sistemas, redes, servidores, etc? Algumas pessoas estão nessa categoria. E software? Os desenvolvedores estão fazendo a parte de automação, da parte de rede e tudo. Pessoal? Também algumas pessoas para a parte de software. Na verdade, eu estou comentando isso porque a gente tem observado, do lado aqui do fabricante, uma tendência de, nesses últimos anos, as empresas darem cada vez mais atenção para isso. É claro, está aí, cloud, SDN, NFV, já estive em outros fóruns falando do porquê de virtualizar funções de rede, o porquê automatizar a virtualização, o porquê fazer esse tipo de coisa. Mas isso está tomando tanta importância que, em algumas empresas, nós temos observado isso, esse trabalho tem sido tão importante que valeu a pena dedicar algumas pessoas para fazer exatamente isso, que seria o nascimento aí de um
Automation Engineer ou Automation Architect. De fato, aqui no Brasil, eu desconheço alguém que tem esse título. Se vocês conhecerem, levanta a mão. Eu acho que seria interessante. Mas eu tenho certeza que nas empresas de vocês, muitas das empresas de vocês, já tem algumas pessoas que já estão tendo essa função. Se a gente parar para refletir, são pessoas que vieram de lá ou de cá, ou uma mistura desses lugares aqui, mas já estão nessa parte de automação. E por que isso vem acontecendo? Porque você automatizar um silo, você automatizar uma parte do teu negócio, vou automatizar só máquina virtual, vou automatizar só servidores, vou automatizar só rede, não está sendo suficiente. A gente tem observado que você precisa com que esses sistemas estejam cada vez mais integrados, e algumas empresas têm uma fluência de informação entre as equipes muito grande, está resolvido. Algumas empresas, talvez por causa do tamanho, talvez por causa do skill das pessoas, resolveram criar grupos especificamente para isso. Isso aqui é diferente do grupo de cloud. Isso aqui é realmente o pessoal para fazer automação. Chamando um pouco além de automação, né? Por que um pouco além de automação? Porque se eu quero automatizar alguma coisa, eu tenho um workflow. Eu tenho algo que eu quero executar na minha rede. Se eu tenho um workflow, eu posso trabalhar isso dentro da rede, dentro desse domínio de rede, mas o ideal é que eu possa trabalhar isso através de domínios distintos, tanto para outras tecnologias, como para outras culturas, outras pessoas, integrar com servidores, com os servidores que estão na cloud, integrar com as máquinas que estão instanciadas remotamente. A ideia é que a gente possa fazer isso de forma mais abrangente. É claro que eu tenho a minha orquestração aqui em cima. Eu preciso que... eu quero lá cloud, eu quero plataforma como serviço, eu quero provisionar minha rede para os meus clientes de forma automática. E aqui embaixo eu tenho a rede. Porém, não adianta, quer dizer, adianta sim, claro, é importante eu fazer automatização, mas eu poderia tornar a automatização melhor se eu pudesse, dentro desse meu sistema que interage com os equipamentos, se eu pudesse ter a visibilidade do que acontece aqui embaixo. E mesma coisa nos outros domínios. Eu quero saber se os servidores estão ativos, eu quero saber se os meus clientes... Ontem teve uma palestra bem interessante. Eu quero testar o cliente, eu quero saber se ele está conectado, eu quero saber o que está passando por ele. Então, eventualmente, a automação precisa ter a visibilidade do que está acontecendo. Seja teste, seja trigger, seja o gráfico estatístico. É importante que a gente possa fazer com que o nosso sistema automatizado tenha mais informação e possa, de forma mais eficiente, tomar a decisão do que ele está atuando na parte de baixo ali da rede, dos dispositivos, servidores e etc. Tudo bem? Bom, aqui tem já uma característica, né, uma visão da Brocade para isso. Então, eu mantenho ali uma camada de orquestração, só que entre a orquestração e os dispositivos, o pessoal tem colocado no mercado alguns middlewares. Eu tenho lá o projeto Open Daylight, que é uma opção para chegar nos equipamentos, eu tenho outras iniciativas, mas a ideia daqui é, por que não eu criar workflows e eu criar uma plataforma de automação que realmente tenha visibilidade dos silos que estão em volta. Além, é claro, dos equipamentos que estão aqui na rede. Então, esse aqui é um resumo. Hoje, a ideia é a gente falar um pouco mais de tecnologia, um pouco menos de produto. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito desse Workflow Composer. O que a Brocade chama de produto Workflow Composer, na verdade, nasceu de uma iniciativa da comunidade, de domínio público. Provavelmente, alguns de vocês já devem ter ouvido falar de uma iniciativa chamada StackStorm. Então, basicamente, esse Workflow Composer, que eu tenho aqui, Brocade Workflow Composer, que a gente acabou produtizando, na verdade, tem a plataforma StackStorm por baixo disso. E para oferecer o serviço de baixo para cima, aqui, desde os ASICs e passando aqui para o equipamento, e para chegar nessa ferramenta de automação, a ideia é que eu tenha um equipamento pensado com uma arquitetura que me permita ter uma visibilidade do que está acontecendo sem compromisso de desempenho, sem compromisso de alterar
a forma de trabalho normal de operação de rede e eu possa ter um nível maior de automação nesses equipamentos e um nível maior de visibilidade do que está acontecendo. Primeiro, o mais rápido, né? O que eu chamo ali de Insight Architecture. Nós temos aqui o diagrama de blocos de um equipamento novo, né, da Brocade, e a ideia é trocar um pouco a arquitetura de como os equipamentos eles são construídos internamente. Então, ao invés de eu ter lá um sistema operacional que processa pacote, processa tudo, a gente já vem acompanhando, né, já há mais de uma década, eu separei o plano de dados do plano de controle, e a maioria dos equipamentos hoje da indústria, acho que 100% dos equipamentos hoje da indústria, dos equipamentos switch routers, né, os equipamentos de alta performance, o plano de dados é separado do plano de controle. Mas quem aqui, de rede, já não sofreu com o problema de, olha, eu estou com um equipamento em produção, plano de dados é separado do plano de controle, eu quero fazer as estatísticas do equipamento, eu quero fazer um mirror do equipamento, eu quero fazer um S-Flow, IPFix, ou o que seja, e na hora que eu habilito aquilo para uma quantidade massiva de tráfego, que é o caso dessa comunidade aqui hoje, dos EX, não tem máquina que aguenta, eu saturo o plano de controle, e muitas vezes o resultado é imprevisível. O resultado é que o equipamento capota, o equipamento perde desempenho, perde gerência, muitas vezes até no extremo de dar um problema ali com o tráfego do cliente, com o tráfego de dados da caixa. Pensando nisso, o que nós fizemos? Esse seria o plano de dados, nesse pacote de baixo. Então, eu tenho lá o processador de pacotes como usual, só que no plano de controle, ao invés de eu colocar o sistema operacional direto ali no módulo de gerência, gerenciando a caixa, qual que foi a nossa ideia aqui? Eu vou colocar um hypervisor antes do meu sistema operacional do equipamento. Então, o sistema operacional que cuida dessa caixa nada mais é do que uma máquina virtual. Poderia ter várias máquinas virtuais, mas eu tenho uma máquina virtual fazendo isso daqui. No momento que eu separei isso, eu tenho um plano de dados aqui na parte de controle que eu posso trabalhar de forma mais eficiente. Então, já que eu tenho esse plano de dados mais eficiente, então eu resolvi fazer o seguinte. Nós pegamos aqui o plano de controle, tem conexões independentes dos módulos de interfaces dos processadores que são controlados, que chegam nessa máquina virtual que é de sistema, e eu tenho um espaço para poder ter esse Analytics Path, ou seja, eu tenho um plano de dados, um plano de controles e um plano de Analytics totalmente independente. Eu posso utilizar esse plano de Analytics, por exemplo, para fazer um espelhamento de porta, para espelhar alguns flows, com o OpenFlow, por exemplo, 1.3. Eu posso utilizar isso para gerar dados estatísticos e etc. E não necessariamente eu preciso enviar isso para um sistema externo. Eu poderia colocar isso, no caso do equipamento mais novo da Brocade especificamente, o caminho entre cada módulo de interface e esse módulo de gerência de 10 GB dedicado para Analytics para cada módulo. Então, eu tenho aqui disponível 10 GB de cada módulo de interface para processar numa máquina virtual que não precisa ser necessariamente a máquina do sistema operacional do equipamento. Pode ser uma outra aplicação, uma outra máquina virtual. Por exemplo, Splunk, por exemplo, Wireshark, ou outra desse tipo. Eu acho que eu estou perdendo muito tempo, pessoal. Eu vou dar uma agilizada, depois, qualquer coisa, a gente tira as dúvidas lá no nosso stand lá. Então, eu tenho essas informações aqui para poder jogar para essas ferramentas. Eu posso fazer o processamento desse tráfego de rede antes de enviar para lá. Então, a gente pode pensar em coisas do tipo desencapsular protocolo VXLAN, desencapsular MPLS, entregar um tráfego puro para essas aplicações que vão fazer análise. Eu posso fazer o troubleshooting, por exemplo, colocar um Wireshark dentro da própria caixa e fazer uma análise do que está acontecendo do ponto de vista interno do equipamento, com uma ferramenta que é bem conhecida por todo mundo, facilitando muito mais aí o troubleshooting e análise de falha. E tem aqui uma lista de aplicações possíveis que poderiam rodar nessa máquina virtual interna do equipamento. Eu vou pegar as perguntas no final.
ok? Mas mudando um pouquinho de assunto aqui por causa do tempo, o Workflow Composer, como eu comentei, ele é desenvolvido em cima da plataforma StackStorm, que é feito pela comunidade. Existem componentes de OpenStack que fazem esses caras rodarem. Então, eu tenho aqui os meus workflows, eu tenho uma interface de usuário para controlar os workflows, eu tenho serviços que são compostos para acessar os sensores e ações que atuam em cima dos dispositivos. Esses dispositivos, está no slide anterior, mas está repetido aqui, esses dispositivos podem ser Brocade, um switch da Brocade, pode ser um switch do vendor A, do vendor C, do vendor J, qualquer letra do alfabeto aí que vocês acharem mais interessante. E não só da parte de rede, mas também outros sistemas, como chat shops, sistemas do tipo e-mail, sistemas como cloud, AWS. Então, eu poderia tomar ações baseadas nos eventos que acontecem na minha rede, no meu Analytics, ou o contrário, baseado em sensores que estão vendo remotamente como está a qualidade do meu serviço remoto. Eventualmente, eu posso tomar uma ação da minha empresa do tipo, dedica mais banda para esse serviço, que esse serviço é importante, e o meu contrato que eu tinha lá com a AWS teve algum tipo de problema e as minhas máquinas não estão funcionando. Então, esse tipo de coisa a gente poderia fazer aqui. O que a Brocade fez em cima dessa plataforma aberta da comunidade, que é o StackStorm? Nós criamos o que nós estamos chamando de Automation Suites. Para quem já teve algum contato com o StackStorm, isso é um pack do StackStorm. Um pack do StackStorm, porém, a Brocade ela cuida do ciclo de vida dessa automação, porque isso basicamente para a gente é importante, porque ajuda a adoção dos nossos equipamentos, e a gente ajuda vocês, tanto com equipamentos da Brocade quanto com outros, a chegar mais rápido nos objetivos. Isso é testado e provado e empacotado inicialmente pela Brocade, e apesar do StackStorm ele ser público e ter lá bastante coisa pré-definida, a ideia é que a Brocade possa fornecer para vocês alguns flows, alguns workflows prontos para agilizar o trabalho de vocês. Então, já tem algumas coisas pré-definidas que a gente poderia começar de forma rápida, sem precisar entrar muito no detalhe de customização. E, é claro, se a partir daqui você quiser continuar customizando e melhorando aquelas interfaces, e melhorando aqueles pontos de automação, ou colocando outros fabricantes, ou colocando outros sistemas, a plataforma continua aberta, assim como ela era originalmente, ela continua sendo aberta e de domínio público. Então, a ideia é que a gente possa ter, baseado mais visibilidade, junto com os equipamentos que possam te dar mais visibilidade, de forma do tipo de DevOps, né? Através de flows e através desse tipo de desenvolvimento, chegar numa plataforma um pouco mais flexível. Então, esses são tipicamente os componentes que estão dentro de um Automation Suite. Então, nós estamos falando ali de ações, de sensores, documentação. Muitas vezes tem pré-requisitos, muitas vezes alguns desses suites podem envolver componentes externos, então, guideline de como instalar os componentes externos, etc., estão todos ali inclusos. E é como se eu tivesse, dentro do StackStorm, uma solução. Olha, para esse tipo de caso, eu tenho essa solução basicamente quase pronta, ou próxima de pronta, para oferecer para vocês. E alguns exemplos, nós estamos fazendo esse anúncio no próximo dia 15 de dezembro, semana que vem. Então, a Brocade está começando com esses 3 packs. Um deles, genérico para Enterprise, né, para qualquer tipo de empresa, que é o Network Essentials. Então, aqui fala detalhadamente, né, e fala mais tecnicamente, de forma tangível, o que esse pack inclui. Então, o provisionamento de serviços de rede. Um outro pack baseado em data center, que é com foco em data center, para IP Fabric, especificamente. Então, o provisionamento tanto do IP Fabric com o ZTP,
como após o provisionamento, depois do dia 0, que você está montando lá o teu IP Fabric, o provisionamento de novos clientes, de portas, de túneis, tanto o provisionamento do underlay quanto o provisionamento do overlay ali do data center. E nós estamos com um terceiro pack, que é da nossa comunidade aqui, que é para os Internet Exchange Points. Então, aqui, só rapidamente, antes de terminar o tempo, aqui tem uma lista, eu vou deixar a apresentação para vocês, com o que eu tenho para o Network Essentials de configuração e validação, o que eu tenho para o Data Center Fabric, e aqui do cantinho tem uma legenda. Ó. Ele configura, ele valida, ou é uma ação de troubleshooting. Então, para o caso, adicionar servidores, eu posso fazer a configuração e a validação. Para o caso de troubleshooting, eu tenho esses 3 serviços de troubleshooting. Se acaso eu tiver um evento de queda de neighbor BGP, por exemplo, para eu tomar uma ação, tentar fazer um shut na porta, poder fazer algumas ações ali básicas para tentar recuperar a rede, que é o que normalmente a gente faria no começo. Para o caso dos exchanges, mesma coisa. Então, eu posso provisionar um cliente novo, eu posso fazer um packet capture automático de acordo com algum evento que aconteça na rede. Eu tenho provisionamento, a validação e o troubleshooting de serviços de infraestrutura de MPLS, VPLS, e serviços de cliente, uma porta, um MAC address de um cliente está inválido, o que aconteceu. Então, aqui são algumas ações que estão nesse pack de Internet Exchange. Eu vou deixar com vocês essa apresentação, eu não vou passar em cima do portfólio, mas esses são os produtos que fazem parte da linha SLX. Os 2 equipamentos, esses 3 equipamentos aqui de baixo, estão em fase de lançamento, então isso daqui é novidades aqui para vocês upfront. E mais dúvidas em relação a esses produtos ou outros produtos da linha da Brocade, eu fico à disposição para vocês de produtos lá no nosso stand. Pessoal, perguntas que não forem de produtos. Dúvida? Ideias? Comentários? Alguma pergunta para o... Alguma pergunta para o Adalberto? Qualquer coisa, o Adalberto vai continuar no stand lá, né, Adalberto? Obrigado. Pessoal, obrigado.